Bora aprender? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje a videoaula vai ser do tapete Mario, tá? Eu regravei, gente, porque a videoaula ficou lá naquele outro canal, qual eu não tenho mais acesso. E quem acompanha aqui já sabe disso, né? Então também eu já quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, por favor, para você comentar aqui nesse vídeo, para você hypar quando aparecer o botão de hype, para você comentar, para você compartilhar esse vídeo indicando esse trabalho lindíssimo para alguém. Gente, esse tapete Mario, ele é assim sensacional, tá bom? Ele ficou com 70 centímetros de comprimento por 50 de largura. O peso, eu vou deixar para vocês na descrição, então por favor leiam na descrição, porque eu estou sem a minha balança e ainda não chegou aqui. Então, assim que ela chegar, eu vou colocar para vocês na descrição. Mas eu trouxe aqui os materiais que eu utilizei, gente. Olha só. Aqui o Euro Roma vermelho. Esse cone mesmo de, sei lá, 600 gramas. Ele tem 457 metros na cor vermelho. Eu também trabalhei com o cru, né? Ó, mesmo da Euro Roma. E também trabalhei com o barroco. Esse verde aqui, ó. Tá? Ah, mas quanto vai? Gente, olha só. Com esses dois novelos aqui, vocês conseguem executar tranquilamente um tapete. O que sobra dá pra fazer metade, mas ainda assim precisa de mais um pouco pra terminar. Então, se você quiser fazer um jogo de tapetes menores, 1 kg de barbante é o suficiente, tá bom, gente? Então, ó, um novelo de cada cor aqui, na cor que você desejar, dá pra trabalhar tranquilamente. E para isso, né, para o fio 8, eu gosto de trabalhar com agulha de número 4, tá bom, gente? Então, agora que vocês já têm todo o material, já sabem que é agulha, né? Também vou pedir para vocês me acompanharem no Instagram, hein? Lá eu tô sempre postando o que vai vir aqui pro canal, o que não vai vir. E é uma maneira também da gente ficar mais pertinho, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela e na descrição. Gente, agora vamos parar de falar e vamos aprender esse tapete que tá assim, ó, sensacional. Olha aí, gente. Eu quero muito ver muitos tapetinhos desses que vocês vão ainda fazer, tá bom? E deixa muito joinha aqui pra eu trazer a tampa do vaso, tá? Porque ele pode ser um jogo de banheiro também, viu, gente? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, então nós vamos começar aqui pelo quadradinho central, né? Ó, aqui eu vou fazer 4 correntinhas, tá, gente? Você pode fazer o círculo mágico, como preferir. Mas eu gosto das correntinhas porque fica mais fechadinho, né? E aí também depois eu só faço um arremate pequeno. Então, feitas as 4 correntinhas, ó, eu fechei com ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. Vou colocar aqui mais 2 pontos altos, tá? Ficando com 3 pontos. 1, 2 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse anelzinho de correntes. Eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes e finalizo aqui na terceira correntinha, ó, com um ponto baixíssimo. Então, o nosso meiozinho já está assim. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo aqui, ó, dessas 2 correntinhas. Faço 3 correntes para subir e vou trabalhar aqui um leque agora de 3 pontos altos. As 3 correntinhas mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos. É o quadradinho da vovó, gente. É super simples, tá? E aqui eu vou fazer de separação uma corrente.
Vou repetir aqui, ó, o lequinho de 3 pontos altos. Duas correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos. Esse quadradinho você pode usar como base para fazer outras peças, tá? Uma corrente e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Ó. E aí, gente, nós vamos precisar de um total, né? Como vocês viram, de 3 quadradinhos desse. Então, é super fácil, rápido. E aí vocês vão ver que não tem segredo, não. Ó, então aqui eu vou fazer os 3 pontos finais. Uma correntinha. Vou finalizar na terceira corrente com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio, tá? Porque agora a gente vai trabalhar com o fio verde, tá? Ó. Tá vendo? Vamos pegar aqui o nosso fio verde pra gente dar início aí a essa carreira. Então, ó. Eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. E, gente, é a mesma coisa, só que, ó. Ou você pode fazer um ponto baixo, ou eu dou essa laçada e já começo fazendo um ponto alto aqui, ó. Faço mais 2 pontos, ficando com 3, ó. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou continuar trabalhando com uma corrente de separação e aqui nesse intervalo vou fazer mais 3 pontos altos. Uma corrente e aqui vou fazer mais 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e vou completar aqui os meus 3 pontos altos. Tá, ó. Então ele é um leque que a gente vai repetir nas 4 pontas, né, por ser um quadrado. E aí a gente vai intercalando com uma correntinha e 3 pontos altos. A questão dos arremates, eu sempre deixo por último, tá, gente? Uma vez que quando eu finalizar a minha peça, eu faço todos os arremates. Ó. E aí, se vocês têm o costume já de ir fazendo e arrematando, também não tem problema, tá? Então, ó. E se teu ponto também é muito apertado, faça 2 correntes, tá? Ó. Aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui finalizo com 3 pontos altos. Bom, agora eu vou cortar e vou fazer mais 2 quadradinhos, porque, como eu falei pra vocês, nós vamos precisar de 3, né? Então, faça aí o de vocês, né? Quantos precisarem, que já na seguida a gente vai dar continuidade. Ó, gente, então aqui, ó, eu já tenho o que eu vou ensinar pra vocês adiantado, porque a gente precisa de ter um pronto já. E aqui estão os meus quadradinhos prontos que eu falei pra vocês, né? Que eu ensinei, é só vocês trabalhar ele por 3 motivos, por 5 motivos, não sei o que vocês querem fazer, então fiquem à vontade, tá bom? Mas se vocês ficarem com dúvida é só voltar no vídeo que tá explicadinho. Então aqui eu tenho esses 2 prontos.
E esse aqui já com o cru, que é o que eu vou ensinar pra vocês. Por que eu trouxe um pronto? Eu vou precisar fazer a união. Então, eu vou ensinar pra você agora essa carreira do cru. E já vou ensinar pra você como que faz a emenda para que você não fique com dúvida. E aí também não fique uma coisa muito enrolada, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Eu vou deixar esse aqui. E vou pegar um quadradinho desse aqui, que já tá pronto, só pra gente trabalhar. Então, vamos lá. Bom, vocês conseguem enxergar bem o cru aqui, né? Ó, eu vou fazer a laçadinha inicial aqui. Esse meu barbante é número 8, lembrando, né? E aí eu vou começar fazendo aqui, ó. Eu dou a laçada. Aqui no leque vai ser o mesmo leque de 3 pontos altos. Ó. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu vou fazer uma corrente de separação. Eu vou pular aqui, ó, esses 2 pontos de base e vou fazer um ponto alto bem aqui no terceiro. Uma correntinha. Pulo essa correntinha e aqui sobre esse ponto faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo aqui esse intervalo e já aqui, ó, nessa direção, faço outro ponto. Nós vamos ficar com 4 pontos de aqui uma correntinha de separação para cada ponto. E vamos fazer aqui novamente o nosso leque. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Ó. Uma corrente, nós vamos repetir aqui a sequência. Eu pulo esses 2 pontos, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse intervalo e faço aqui um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo aqui, venho e faço. Ó, então, são 4 pontos separados por uma correntinha. E o nosso leque aqui também, separado por uma correntinha. Tá nada difícil. Esse tapete ele é muito econômico, né? Super, super fácil. Uma corrente, pulo aqui esses 2 pontos e faço aqui o meu ponto alto. Ó. Uma correntinha. E aí, conforme a gente vai trabalhando, a gente já vai pegando o jeito, né, gente? Ó. Eu fiz tanto desse tapete, tanto, que pra mim já é automático. Então, vamos lá. Ó, aqui eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos novamente. Opa, vou fazer aqui uma corrente e vou fazer o ponto alto novamente. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, aqui o nosso último ponto alto. Ó, então, tá ficando perfeito. Uma corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, lá onde a gente iniciou. Aqui eu vou subir, você pode fazer as 3 correntinhas com uma de intervalo, ou você simplesmente pode caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo. Eu acho melhor, porque daí depois a gente só trabalha um ponto alto aqui. Eu vou repetir aqui o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. É nessa carreira que a gente já vai fazer a união, tá? Então, ó, fiz 3 pontos altos aqui, vou fazer uma corrente. Vai ser a mesma sequência agora. Nós vamos pular esses 2 pontos altos aqui,
do leque de baixo, tá? E aqui no terceiro nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. Em cima de cada ponto de base, nós vamos colocar um ponto alto separado por uma correntinha. Então, aonde já tem os pontos altos, a gente só repete e separa eles por uma corrente. Ó, uma corrente e aqui novamente, sobre esse primeiro ponto, um ponto alto. Faço uma corrente. Aqui eu vou fazer somente 3 pontos altos. Quando você estiver trabalhando, né? Claro que você precisa de ter um pronto. Então, você só vai continuar fazendo essa segunda carreira e vai arrematar o seu fio. Aí você separa, que quando você estiver fazendo a segunda carreira do próximo motivo, você já vem aqui e já faz a união, tá? Então, ó, aqui eu parei nos 3 pontos altos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o avesso aqui da peça e vou fazer um ponto baixo. Ó. Aí eu dou a laçada na agulha e continuo trabalhando nesse motivo aqui, aonde ainda não tem a segunda carreira, tá bom, gente? É somente isso. Ó. Então ele já fica assim. Aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Isso serve para 2 motivos, para 3, para quantos vocês quiserem, tá? É como eu sempre falo, né? Não adianta, não tem a necessidade de ficar assim, alongando, estendendo uma videoaula que não precisa, né? Como eu expliquei para vocês, vai ser bem facinho, bem tranquilo de fazer, né? Porque daí agora, esse outro motivo aqui, é só vocês olharem no vídeo, né? Fazer aí e fazer a junção. Pra que a gente tenha uma videoaula muito didática, né? E bem prática. Porque senão, né, gente? Nós vamos perder muito tempo aqui e não quero isso. Tá? E eu acho importante a gente ficar retomando o vídeo, porque às vezes passa um detalhe e a gente nem se dá conta. Ó, então aqui eu vou fazendo os pontos sobre os pontos, né? Ó. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente. E aqui o ponto alto. Uma corrente. E aqui novamente o nosso leque. Duas correntes. E 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui um ponto alto. E novamente. Ó, uma corrente e um ponto alto. Importante, gente, quando vocês estiverem aí fazendo, se vocês estiverem trabalhando esse tapetinho menor, quando fizer o último motivo, seja o tapete menor, seja a passadeira, tanto faz. Quando você fizer o último motivo da união, não corta o fio, porque a gente ainda vai trabalhar a carreira de volta, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, né? As 2 carreiras. Eu vou fazer aqui a união, já que eu ensinei pra vocês. E trago pra gente dar sequência, tá bom? Olha, como eu falei pra vocês, então, não cortar o fio, né? Quando terminasse de fazer aqui a junção, né? Desse último quadradinho aqui. Pra gente dar seguimento, tá, gente? Então, se vocês entenderam aí essa dica, o de vocês não vai ter o fio cortado. Então, vamos lá. Depois aqui, né, depois que você fez a junção e tudo mais, você vai chegar exatamente aqui. Pode ser que seja nesse mesmo lugar, pode ser que seja em outro, mas que permaneça ainda com o fio na agulha, né?
Então aqui, ó, se de você está exatamente assim, vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo até o centro aqui de 2 correntinhas. Aqui eu faço uma corrente e vou fazer um ponto baixo. Eu vou caminhar aqui com 3 correntinhas. Dou a laçada e vou fazer um ponto alto bem aqui nesse terceiro ponto, ó. O que a gente vai fazer é mais uma carreira, só que contornando todas esses três quadradinhos, tá? Então, uma corrente de separação, ponto sobre ponto, uma correntinha, ó, ponto sobre ponto, uma correntinha, e na parte da junção ali vocês vão ver como que vai ficar. De resto aqui, ó, é tudo igual, tá? O leque, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui novamente, ó, nesse terceiro ponto aqui, a gente vai colocar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ó, um ponto alto, uma correntinha, aqui um ponto alto, uma correntinha, aqui outro ponto alto, uma corrente. Agora aqui, ó, nesse primeiro ponto a gente faz um ponto alto. Aí nós vamos pro próximo quadradinho sem fazer nenhuma correntinha de separação. Ó, a gente só dá a laçada na agulha e já vem aqui para esse ponto alto aqui, ó. A gente faz aqui um ponto alto, aí dá seguimento fazendo uma corrente e ponto sobre ponto. Ó. Aí a partir daqui a gente vai trabalhar os lados individuais, né? Primeiro a gente faz uma parte, depois só repetir a outra do outro lado. Uma correntinha, aqui um ponto, ó. Tudo exatamente igual. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer pontos altos, né? Que vai completar o leque. Uma correntinha. Aqui ponto alto, ó, uma corrente. Eu vou fazer aqui novamente ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha aqui, um ponto alto aqui. Novamente nós vamos fazer na parte da união, né? Aqui, ó, sempre vai ser assim, tá? Se for passadeira, se for tapete menor, nessa parte da junção dos quadrados aqui, a gente sempre vai trabalhar assim. Aqui eu faço um ponto, dou a laçada, venho aqui, ó, e faço um ponto alto, uma corrente, e vou seguir fazendo até aqui, porque aqui tem uma pequena modificação, tá? Então eu vou completar aqui e quando eu chegar nessa parte eu mostro pra vocês. Ó, então eu fiz aqui, né? E olha só, gente, que coisa mais perfeita. Aqui é a parte que a gente vai fazer pra gente depois continuar trabalhando ele de forma retangular.
Então, como a gente começou com um ponto baixo aqui, ó, nessa parte dessa ponta, após fazer esse último ponto alto, ó, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui dentro também, tá? Então, agora eu vou repetir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. E vou repetir tudo que a gente fez desse lado aqui pro outro lado, tá? Chegando lá na parte do ponto baixo, onde a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Por isso que eu falei pra vocês não cortarem o fio, né? Porque assim, tudo bem, se cortou, ok. Mas, gente, não tem a necessidade, né? Ó. Então aqui fica assim mesmo, tá, gente? Desse formatinho aqui. Vamos trabalhando então. Ó. Qualquer coisa... Opa, esse aqui não faz. Vocês já sabem que é só voltar o vídeo, né? E aí tirar a dúvida de vocês. Ó, eu vou completar aqui. E chegando aqui eu mostro como que eu vou fazer. Por que que eu vou fazer um ponto alto, né? Não, eu vou fazer aqui o ponto alto normal. Aqui o ponto alto em cima das 3 correntinhas. E vou fazer 3 correntinhas fechando aqui com ponto baixíssimo. Ó, gente, como eu falei pra vocês, né? Fiz aqui, né? E aqui, ó, o último ponto alto. Vou fazer as 3 correntinhas. E vou finalizar com ponto baixíssimo lá no ponto baixo. Aqui eu vou cortar o meu fio. E na sequência eu vou trabalhar já com o fio vermelho, né? Ou o fio à sua escolha, tá bom? Então, agora sim você pode cortar o seu fio. Então, gente, olha só. Fiz aí, né? Toda a volta. Aqui tem um ponto baixo e lá do outro lado tem o outro ponto baixo, ó. A finalização. Então, agora nós vamos ter que trabalhar separadamente, como eu disse pra vocês anteriormente, né? Então, vamos lá. Eu faço um lado. Aí, depois, vocês completam o outro lado e a gente finaliza junto, pode ser? Então, eu vou começar aqui com o meu nozinho, né? Ó, eu vou dar uma laçada. E aqui, gente, tem as 3 correntinhas e tem o ponto alto. No ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Tá? Ó. Opa, que aqui embolou foi tudo. Pera aí, gente. Ó, prontinho. Esse ponto alto aqui, ele vai ser sempre da minha diminuição. Então, eu não vou contar ele como ponto, tá? Não faço nenhuma corrente de separação. Dou a laçada, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Porque a gente precisa ficar com essa lateral dessa forma, tá? Pra poder depois continuar o tapete. Faço uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. E vamos fazer o que a gente estava fazendo nas outras carreiras, tá? Uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com um total de 8 pontos, ó. 3, 6, 7, 8. Lembra que eu falei pra vocês não contarem esse daqui? Porque a gente só vai contar os demais, tá? É pra não se confundir, gente. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer o meu leque novamente de 3 pontos altos. Ó, 2 correntinhas. 3 pontos altos. Uma correntinha
Venho aqui e faço um ponto alto, uma correntinha. Ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Aqui na divisão, né, de um motivo para o outro, a gente também fica com os 8 pontos, tá? Ó, uma corrente. E aqui o meu 8º ponto alto. Vamos contar? 3, 6, 7, 8. Ficou com mais que isso? Tá errado. Então, feito aqui esse último ponto, a gente dá a laçada na nossa agulha, pula esses 2 pontos aqui centrais, ó. Estão vendo? É um ponto de um lado e um ponto do outro. A gente pula eles dois, já vem aqui para o segundo ponto aqui, ó, desse motivo, e faz ponto sobre ponto dessa forma, ó. Tá? Não é nada assim difícil não, né, gente? Eu sempre falo que não é difícil. Então aqui nós vamos trabalhar novamente os nossos 8 pontos altos separados por uma correntinha. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vamos conferir, ó, 3, 6, 7, 8. Tá? Aqui vai ser o leque novamente. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Uma corrente, nós vamos fazer aqui o ponto alto. Uma corrente, vamos fazer ponto sobre ponto, até chegarmos lá onde a gente vai pular aqueles 2 pontos centrais, totalizando aqui 8 pontos altos. Uma correntinha, aqui um ponto alto, uma correntinha, e aqui um ponto alto. Ó. 3, 6, 7, 8. Não tem erro, gente. A não ser que você tenha errado na carreira anterior para você ter colocado o ponto a mais ou o ponto a menos, que vai dar diferença. Mas se isso acontecer, você já sabe que é onde foi que você errou, tá? Eu falo isso, gente, porque fazendo esse tapete diversas vezes, eu já cometi esse erro, tá? Então, só para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção. Ó, aqui eu vou fazendo ponto sobre ponto. Uma corrente. E ó, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Ó, você pode conferir que tem 8 também, ó. 3, 6, 7, 8 pontos. Opa! Então, pessoal, vamos lá. Ó, aqui vai ser a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. São os 8 pontos, mais a nossa diminuição, né? Que é aquele ponto que a gente faz para fazer a lateral aí da nossa peça. Aqui eu vou fazer os 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente e 8 pontos altos. Ó, 8 pontinhos, certo? Então daí aqui tem aquele ponto alto e as correntinhas. Eu não vou fazer correntinha agora, tá? Eu dou a laçada aqui, ó.
Entro no ponto alto e faço um ponto alto. Aqui vai ser contado como um único ponto, porque é a diminuição, tá? Então aqui vai ser como se a gente tivesse um único ponto. Então eu vou subir as 3 correntinhas. Opa! Ó. Vou virar aqui o meu tapete pro avesso, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto. Se a gente estiver contando assim, ó, da forma que se vê, são 2 pontos. Mas, como eu disse para vocês, desconsiderarem um, então vai ser um ponto só. Então, as 3 correntinhas é como se esses 2 pontos tivessem sido fechados juntos. Aí eu venho aqui, ó. Se vocês quiserem contar assim, como esse sendo o terceiro, não tem problema não. Aí eu faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E nós vamos ficar aqui novamente com os 8 pontos altos. Tá? Uma corrente. Aqui um ponto alto. Uma corrente aqui. Um ponto alto, uma corrente. Vamos fazer aqui os 3 pontos altos do nosso leque. Ó, então vamos contar. 3, 6, 7, 8. Não contem as correntinhas. Tá certinho aqui. Então eu vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui a continuidade do meu leque. Ó, uma corrente. Venho aqui nesse terceiro ponto e faço um ponto alto. Uma corrente. Uma correntinha e um ponto alto, né, gente? Ó, aqui já temos 4, 5, 6, 7, uma corrente e aqui 8 pontos. Ó, 3, 6, 7, 8. Agora nós vamos pular novamente esses 2 pontos altos aqui, ó, da primeira carreira com vermelho. Tá? Se vocês forem fazer mais quantidade de carreira, lembrem-se sempre de pular esses 2 pontos. Aí a gente dá sequência fazendo os 8 pontos aqui para esse lado, né? Ó. Aqui vão ser 3 carreiras com o vermelho, tá? Se você quiser fazer 3 de um lado, 3 do outro, para depois continuar, tanto faz. Então, pessoal, aqui é bem simples. Ó, 2 correntinhas. Eu vou seguir fazendo o mesmo que eu já fiz. Qualquer coisa vocês dão uma voltadinha aí, tá bom? Vou completar aqui com o ponto alto em cima desse ponto aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, ó, fiz aqui, ó. Tá? Aqui os meus 8 pontos. E agora eu só vou fazer aqui, ó, um ponto alto, pegando aqui nesse ponto, tá? Lembrando que isso aqui depois a gente vai trabalhar, né? Ó, o nosso tapete ele vai ficar assim. Então a gente vai trabalhar aqui, certo? Eu vou subir 3 correntinhas. E vou repetir essa última carreira com a cor vermelha, tá? Então, lembrando de pular aqui, né? Esse primeiro grupinho, né? E já vir aqui no próximo e fazer um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Ó. E
novamente repetindo os 8 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente aqui, ponto alto, uma corrente, vamos fazer aqui um leque de 3 pontos altos. Então vamos conferir, gente. Ó, 3, 6, 7, 8 pontos, mais as 3 correntinhas, tá? É sempre dessa mesma forma. E aqui, nós vamos fazer os 8 pontos e pular aqueles 2 pontos de separação entre os motivos, né? Uma corrente, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3, 6, 7, uma corrente, aqui eu vou fazer um ponto alto. Então eu fiquei com os 8 pontos aqui, pulo um desse lado, né, o último ponto desse lado e o primeiro desse aqui. Venho aqui já e faço o ponto alto, uma correntinha, e assim dou sequência e finalizo da mesma forma, tá? Com os 8 pontos e um ponto alto somente aqui, ó. Exatamente aqui, tá, gente? Vamos lá? Bom, atualizando, olha aí. Então, gente, aqui eu fiz os 8 pontos e finalizei com um ponto alto. Se vocês fizerem ele, o ponto fechado junto, vai ficar pouquíssimo espaço aqui, vai ficar muito apertadinho para depois a gente trabalhar em volta, tá? Então agora eu vou dar sequência, né? Eu volto a trabalhar com o fio cru. Vou fazer mais uma carreira da mesma forma. Então, esse padrão que a gente segue fazendo aqui, ó, né, das 3 correntinhas, a gente vai seguir até o final do nosso tapete, né? Até a parte onde a gente precisa para poder trabalhar o bico dele, né? Então, aqui eu fiz o meu nozinho. Ó, eu vou começar aqui por esse ponto aqui. Ó, eu fiz o meu nozinho, né? Deixa eu focar aqui para vocês. Ó, aí eu dou a laçada e faço um ponto bem sobre esse ponto alto, tá? Não faço corrente de separação e venho aqui para esse ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou trabalhar 8 pontos da mesma forma, gente. Isso aqui se repete mesmo se você quiser fazer, sei lá, 3 carreiras, 4 carreiras com outra cor, tá bom? Então, por mais que você mude a quantidade de carreiras, isso aqui vai sempre se repetir, vai ser sempre 8 pontos altos, tá? Então é mais fácil contar assim, né? Porque daí, ó, 3, 6, 7, 8 e esse aqui é a diminuição. Uma corrente. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Logo após essa carreira aqui com o cru, gente, não cortem o fio, tá? Que a gente já vai fazer a ponta do lado de lá. E aí depois a gente corta e continua a sequência, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma correntinha, vou trabalhar os meus 8 pontos, né? Normalmente. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Aqui eu posso chegar até esse penúltimo ponto aqui, ó, sabendo que vai dar 8, porque, né, ó, 3, 6, 7, 8 pontos.
Então, sendo assim, eu dou a minha laçada, pulo aqui esses 2 pontos, né? Venho para esse ponto e faço um ponto alto, uma corrente. E nessa sequência eu vou. Ó, um ponto alto, uma correntinha. Tudo novamente. Então, gente, esse tapete não tem segredo e a única parte que a gente precisa prestar atenção é só nessa daqui, né? Porque qualquer pontinho que a gente não colocar, ele dá alteração no bico depois. Mas assim, né? Qualquer coisa também a gente faz uma modificação, né? E tá tudo resolvido. Não criemos pânico. Vamos trabalhando aqui. Ó. Uma correntinha e aqui um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. E vamos. Ó, opa. Uma corrente aqui, o último ponto. Vamos conferir. 3, 6, 8. Novamente. Dou a laçada, venho aqui, faço ponto alto. Então, concluindo, já trago aí o próximo passo. Não cortem o fio, hein? Terminando lá, não cortem o fio. Muito bem. Ó, eu já tinha virado, né? Mas eu desviro. Finalizei aqui, tá? Como eu falei pra vocês, agora nós vamos começar as partes pra poder deixar o nosso tapete retangular certinho, tá bom, gente? Então, o que a gente vai trabalhar? Aproveitando que você não cortou seu fio, a gente já segue aqui na sequência pra fazer a primeira ponta, né? Então, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer da mesma forma que a gente já estava trabalhando, né? Aqui, obedecendo sempre essas 3 correntinhas, eu já venho para esse ponto alto aqui e faço um ponto, tá? Ó, uma corrente e vou fazer, gente, os 8 pontos normalmente, porque aqui se trata da ponta, né, do nosso tapete. Por ser retangular, ele precisa ficar com essa ponta certinha. Ó, então, vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. 8 pontos aqui, certo, gente? Vamos contar, ó. 3, 6, 7, 8. Não contem as correntes. Da mesma forma que a gente está trabalhando essa diminuição aqui, não contando, nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Bem nesse meio do leque. E não vamos contar ele como um ponto alto, certo? Então, nós vamos fazer aqui, novamente, 3 correntinhas para virar, tá? Então, vamos lá. Se aqui a gente não vai contar, a gente vem para esse próximo ponto e faz um ponto alto, uma corrente. Como a gente está fazendo a diminuição, nós estávamos com 8, né? Então, nós vamos ficar com 6 pontos altos somente. Ó, já que vocês vão entender. Uma corrente, um ponto alto, ó. 3, 6. 6 pontos, sem contar as 3 correntinhas. E agora, o ponto alto que eu vou colocar aqui, tá? Esses pontos a gente não conta de forma alguma. Se você quiser trabalhar esse ponto alto aqui sobre esse ponto, também não tem problema, porque como eu disse pra vocês, é um ponto só, tá? Façam da melhor maneira que agradar aí cada um. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer 3 correntes novamente, pulando, né, esses 2 aqui, venho pra cá. Então, agora nós vamos ficar com 4 pontos.
Então, foram 8, agora 6, agora 4, porque diminui um de cada lado, tá bom? Ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, sem contar a diminuição. Aqui, um ponto alto. Agora nós vamos para a nossa última repetição, né? A última diminuição. Então, aqui a gente sobe as 3 correntinhas, vira a peça, né? Eu venho aqui e trabalho um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com 2 pontos altos somente, tá? Ó, sem contar as correntinhas. Uma corrente, aqui eu faço ponto alto. Ó. Não, gente, aqui não faz correntinha não, perdão. Então aqui vocês só façam as 3 correntes e aí vai ficar assim, ó. Tá com 4 pontos, né? Se dizer assim, no total. Os 2 do meio, as 3 correntinhas e uma aqui no final. Feito isso, a gente precisa finalizar. Aí eu subo 3 correntes e vou finalizar aqui, ó. Você pode fazer aqui ou um ponto baixíssimo ou um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu vou trabalhar aqui dentro dessas 3 correntinhas. Faço uma correntinha, corto meu fio, temos uma ponta já do nosso tapete para finalizar, né? Ó. Tá vendo como tá ficando? Então aí agora a gente vai trabalhar essas partes aqui e essa outra ponta. Por que que eu não vou gravar o outro lado? Porque tendo esse, gente, é a mesma coisa que vocês vão espelhar, tá bom? E aí também, né, não vai ficar repetitivo. Uma vez que você já fez, é só copiar, ok? Vamos lá? Bom, ainda, né, nós vamos seguir trabalhando com fio cru. Então, pessoal, a repetição aqui, a diminuição, quer dizer, é a mesma, tá? Então, aqui a gente vai fazer o nosso nozinho, né, inicial. Eu vou fazer aqui no leque do próximo motivo, do motivo do meio, tá? Então, aqui eu vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto. Não vou fazer corrente de separação, dou a laçada, venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Aqui ainda vão ser 8 pontos, tá? Ó, uma corrente, os pontos sobre ponto aqui. Lembrando de não contar com esse ponto inicial, né? Que você pode também estar fazendo as correntinhas. Aí fica a critério de cada um. Mas é dessa forma. Uma corrente, aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Opa! Ó. 3, 6, 7, 8 e não contei aqui o ponto alto. Quando eu disse que seria a mesma coisa a diminuição, é a quantidade de pontos, tá? Então a gente ficou com 8, a próxima vai ser 6, depois 4, depois 2, tá bom? Então aqui eu vou repetir os pontos. Uma correntinha. Opa. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e assim até chegar ao último ponto. Ó, aqui eu fiz os 8 pontos, tá vendo? Ó, 3, 6, 7, 8. Dou a minha laçada, venho no meio do leque aqui e faço um ponto alto. Ó, dessa forma. Fazendo assim fica mais divididinho, né?
O tapete fica com um formato melhor. Então agora nós vamos para a nossa segunda carreira de diminuição. Se vocês ficarem com dúvida, basta olhar aqui, ó. Então vocês veem a primeira carreira, a segunda tá igual. Então agora na terceira, né, nós temos que ficar com 6 pontos. E vamos lá. Fazer com que isso fique exatamente a mesma coisa. 3 correntinhas. Venho aqui nesse ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, dou a laçada e faço o segundo ponto alto. Uma corrente, aqui eu faço o terceiro, uma corrente, quarto ponto, uma corrente, um quinto ponto, opa, ponto rebelde, não quer ficar, ó, uma corrente aqui eu vou fazer o sexto ponto, tá vendo, ó, sem contar as correntinhas, 6 pontos, ok? Não tá focando, mas agora tá. Eu dou a laçada, pulo esses 2 pontos, venho aqui e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ó, como eu sei que já são a quantidade de pontos que eu tenho que fazer, eu só faço, tá, galera? 5 e 6. Ó, aqui eu dou a laçada e venho sobre esse ponto aqui, ó, faço um ponto alto. Eu tenho que fazer as minhas 3 correntinhas, vou virar aqui, ó, dou a laçada e venho aqui nesse ponto. Agora nós vamos ficar com 4 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, aqui já é o segundo, né? O terceiro, uma corrente e aqui o quarto ponto. Estão vendo, ó? 4 pontos, sem contar essas 3 correntinhas. Dou a laçada, já pulo aqui os 2 pontos do meio, né? Uma corrente. E vou fazer o outro lado. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Opa, perdão, aqui é sem correntinha, gente. Só o ponto alto novamente. Então, notem que a gente tá ficando com a mesma quantidade de pontos para cada lado. São 4 pontos aqui, 3 aqui. As 3 correntinhas. 4 pontos e um ponto alto, tá? Sem corrente de separação. Vamos para a nossa última carreira. Ó. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Então, ficamos com 2, né? Dou a laçada. Pulo aqui os 2 do meio. E faço ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, e aqui não faço corrente, venho aqui e faço um ponto alto, vou arrematar o meu fio, fiz ali uma corrente e vou cortar, são somente 5 carreiras, eu vou explicar para vocês. Ó, vamos contar 5 carreiras contando com essa primeira que a gente fez do cru aqui. Tá? Então vamos lá, ó. Tem a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A gente fez 4 de diminuição, mais uma que estava pronta. Então aqui novamente. A primeira e mais 4 de diminuição, tá? Gente, olha só. Pro outro lado, é só repetir a mesma sequência. Eu não vou fazer com vocês para não deixar esse vídeo ainda mais longo, tá bom? Então é o seguinte, vocês vão repetir, tá bem explicadinho aqui, o que a gente acabou de fazer aqui. Mas é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Pode começar por aqui e segue fazendo aqui.
A ponta copiou, colou, gente. Copiou, colou. Tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, tá? Esses dois lados. Vou fazer aqui também mais 3 carreiras com vermelho. E vou deixar aqui pra gente só finalizar na parte do bico, tá bom, gente? Então, bora lá adiantar essa peça e aí a gente vem continuar junto. Olha, gente, eu terminei aqui, né, como eu disse pra vocês. Eu ensinei pra vocês uma ponta, depois eu ensinei o que fazer aqui. Aí depois é só vocês repetirem novamente, ó. E fazer o outro lado, tá? Então, vamos fazer aqui agora a carreira do bico, né? Pra gente dar a sequência. Então, aqui após você fazer as suas 3 correntinhas, depois que faz, né, a ponta, tudo bem se você já tiver cortado, né? Porque eu deixei pra vocês irem adiantando, mas não tem problema não. Se você não cortou o seu fio, agora vai dar tudo certo, mas se cortou também não tem problema. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, né? Vou subir uma corrente e vou fazer aqui 2 pontos baixos, tá? Dentro daquelas correntinhas da ponta, lembrando. 2 correntinhas. E dentro dessas 3 alcinhas, essa alcinha de 3 correntes, eu ainda vou fazer novamente 2 pontos baixos. Então, eu fiz uma corrente, uma corrente, né? Fiz 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. Agora, sobre esses pontos aqui da lateral, eu vou fazer 3 pontos baixos em toda a extensão da minha peça. Vai ter uns lugares que eu vou colocar somente um ponto e outros que eu não vou fazer. Mas isso por conta de que a gente precisa deixar o nosso tapete retangular bonitinho, tá bom? Então aqui eu ainda vou colocar 3 pontos baixos. E, gente, os arremates todos a gente vai fazer depois, tá? Não se importem aí não com os arremates, porque isso é tudo depois. Aqui, ó, entre o leque aqui e esse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Somente aqui. Então, eu faço 3 pontos baixos. Independente se aqui é ponto alto, se é correntinha, tá? São sempre 3 pontos baixos. Aqui, ó, 3 pontos baixos. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. É porque como é tudo claro, né? Então aqui eu fiz os 3 pontos altos, ó. Nessas partes aqui, dessa junção, aqui eu vou colocar um ponto baixo. Já vou aqui pro próximo e faço outro ponto baixo. Nesse intervalo, volto a trabalhar os 3 pontos baixos, tá? Normalmente, porque a gente precisa que fique assim, ó, retinho. Então, 3 pontos baixos novamente. Ó, e aí, eu vou fazer toda essa parte com vocês e a lateral também, tá? Então, aqui, 3 pontos baixos. Aqui, no leque, né, um ponto baixo. Aí, já volto a trabalhar aqui no ponto alto. 3 pontos baixos. Novamente, 3 pontos baixos. Aqui, 3 pontos baixos. Ó, estão vendo que tá ficando assim? Perfeito. É exatamente sobre isso, tá, gente? Ó, então aqui eu coloco 3 pontos baixos novamente. E aqui é aquela uma corrente onde a gente vai fazer somente um ponto baixo. Tá? Já venho aqui pro próximo, eu pulo esses 2 pontos e faço um ponto baixo. Volto aqui e trabalho 3 pontos baixos. Só isso, tá?
Ó. Então, é somente nos intervalos aqui, ponto, alto e correntinha, gente. Nada de colocar entre os pontos, né? Porque senão vai ficar repuxando. O seu tapete não vai ficar esticadinho, né? Ó. Então, novamente, aqui é o ponto alto. Eu vou fazer 3 pontos baixos e um ponto baixo no meio do leque. Já venho pra cá e trabalho 3 pontos baixos. Aqui novamente 3 pontos baixos. E aqui novamente 3 pontos baixos. Ó, 3 pontos baixos. E a gente chegou naquela alcinha de corrente. Vocês podem ver que o fio ainda tá até aqui. Eu vou fazer aqui o seguinte. O que a gente começou trabalhando, né? Ó. Vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. 1, 2 correntes. Volto e trabalho aqui dentro 2 pontos baixos. Então aqui ficou com um total de 4 pontos separados por 2 correntes. Mas isso para a gente poder trabalhar a ponta do nosso tapete. Agora a gente vem para essa parte aqui, ó. Tá? Essa lateralzinha. É a mesma sequência. Onde tem os pontos altos, 3 pontos baixos. Onde tem as correntinhas, 3 pontos baixos. Aí aqui não vai ter aquele intervalo de uma correntinha. Só vai ter os pontos baixos mesmo. Tá? Então, em cada pontinho aqui, a gente vai colocando 3 pontos baixos. Ó, em todos os intervalos. Todos. Ó. E aí, o que que acontece? Agora aqui, ó, são aquelas correntinhas que a gente fez na carreira de união dos squares, né? Então aqui você vai fazer somente 3 pontos baixos. E você vai fazer, se quiser, um ponto baixo sobre esse aqui do meio, mas eu não faço. Ó, já pulo pro próximo e faço 3 pontos baixos. E eu ignoro esse ponto baixo aqui do meio. Tá, gente? Então se lembrem aí, hein? E aí eu sigo trabalhando os 3 pontos baixos aqui. Novamente, gente, novamente. Olha só. Então eu vou chegar lá na pontinha de novo, porque aqui é a parte mais de boa, né, eu acho. Só na parte mais na parte mais longa do tapete que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, porque se colocar ponta mais dá diferença, se colocar ponta menos dá diferença, né? Então, aqui os meus 3 pontos baixos. Então eu vou fazer agora novamente a pontinha para que vocês, né, concluam aí o restante. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e vou fazer 2 correntinhas e 2 pontos baixos. A sequência é só vocês olharem aqui o vídeo, né, para completar, caso não consigam, né? E essa lateral aqui também, tá bom? Vou fazer o meu aqui e trago pra gente dar sequência. Ó, então eu concluí toda a minha volta, ó. Tá? Somente com os pontos baixos na medida que eu falei pra vocês, né? Colocando os pontos exatamente onde tem que ser colocados e tudo mais. Bom, então agora vamos pra penúltima. Penúltima não. Ainda depois tem mais 2 carreiras, né? Uma de vermelho e a última do cru. Antepenúltima. Então, gente, olha só. Aqui eu fiz os meus 3 últimos pontos baixos. Tá? Eu vou finalizar com ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto baixo que a gente fez para dar aqui início a essa carreira, certo? Então eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo aqui, ó,
de 2 correntinhas. Feito isso, eu vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar aqui nesse intervalo um ponto alto, 2 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos. Ó, então ficamos com o nosso primeiro leque. Agora nós vamos trabalhar 2 correntinhas. Prestem bastante atenção para vocês não esquecerem de contar esse ponto que está bem escondido aqui, ó. Então a gente vai pular 1, 2 e vamos fazer aqui no terceiro 2 pontos altos, 1 para cada ponto de base. Ó, 2 correntes. Vou pular 1, 2 e aqui vou fazer novamente no terceiro ponto o primeiro ponto alto. Então eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço novamente um ponto alto, outro ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base e aqui faço um ponto alto. Ó, eu vou fazer junto com vocês pelo seguinte: às vezes pode ser que o outro lado fique diferente desse, né? Mas eu acredito que como tem a mesma quantidade de pontos, não é pra ficar diferente, gente. Mas pode acontecer. Como eu já trabalhei muito esse tapete, já fiz bastante dele, eu tô dizendo o que pode acontecer, né? Então, a gente pula 2 pontos de base e faz aqui novamente 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e aqui faz novamente 2 pontos altos, 1 para cada ponto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e aqui faz 2 pontos altos. Gente, o que pode acontecer aqui? Pode ser que ele, sei lá, no final falte 3 pontos, pode ser que falte 1. Opa, perdão, gente, perdão. Que é assim, vocês sabem. Ó, então, vamos fazendo, né? Ah, mas você tá passando uma coisa que você não tem certeza. Não é isso, gente. Eu tô passando pra vocês uma possibilidade que pode acontecer. Às vezes a gente acaba contando um ponto a mais, esquece de contar um ponto e acontece, gente. Quem trabalha com crochê, quem já faz crochê, assim, sabe disso, né? Ó. Então vamos lá. 2 correntinhas. Pula 2 pontos de base e aqui faz 2 pontos altos. A gente tá quase chegando aí já na outra pontinha, né? Na outra lateral. Então vamos fazer 2 correntes, pula 2 pontos e aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos, 2 correntes e novamente. Ó, 2 correntes, pula 2 pontos e aqui faz 2 pontos altos. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu pra vocês entenderem. Eu fui pulando todos os pontos, né, como eu disse pra vocês, o porquê que a gente ia fazer junto, porque às vezes acontece de ter, né, que fazer alguma modificação. Então, pera aí. Ó, então aqui tenho os 2 pontos baixos e as 2 correntinhas, só que ao invés de ter 2 pontos de base, aqui tem 3, mas isso não interfere em nada, tá, gente? Eu posso simplesmente voltar aqui, ó, desmanchar esses 2 grupinhos, pular aqui ao invés de 2 pontos, 3
E aqui eu vou fazer o meu ponto baixo. Ficando assim, então. Agora, com os 2 pontos baixos certinho. Aqui eu vou fazer o leque novamente de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ó. Então, eu vou passar para vocês a quantidade de bloquinhos que a gente tem que ficar para que vocês deem essa conferida aí, tá bom? Então, gente, contando com o leque, tá? Porque é importante para depois o bico dar certinho. Então, a gente vai contar com o leque. Somente 2 pontos aqui. Vamos contar assim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22. 22 grupinhos para esse lado, tá bom? Então, vamos agora partir para essa lateral pequena. Eu já fiz aqui o meu leque, né? Opa, desmanchei um pontinho alto. Vai ser a mesma coisa. 2 correntes. Aqui nós vamos pular 2 pontos de base e vamos trabalhar 2 pontos altos. Ó. 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. Duas correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. 2 correntes, pula 2 pontos e faz 2 pontos altos. Ó, tá vendo? Ó, 2 correntes, vamos pular 2 pontos de base e aqui nós vamos trabalhar 2 pontos altos novamente. 2 correntes, pula 2 pontos. Gente, tem que ser grupinhos de pontos altos que deem a quantidade de grupinhos número par, tá? Por isso a gente vai trabalhar aqui a lateral maior com 22 e essa aqui com 16, tá? Ó, eu faço 2 correntinhas e vou pulando 2 pontos de base tranquilamente. Vou descobrir com vocês aqui se a gente vai precisar fazer alguma modificação aqui também, né, em questão de pular 2 pontos ou 3. Então vamos lá. Ó, sigo aqui completando, né? Pulo 2 pontos de base, faço 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço 2 pontos altos. Aqui não vai precisar fazer nenhuma modificação por hora, tá, gente? Igual eu sempre falo, é bom que vocês façam aí, verifiquem tudo bonitinho, porque às vezes o ponto de vocês não é o meu ponto, né? Então, por esse motivo. Então aqui, ó, vamos contar. 3, 6, 9, 12, 15. Eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base aqui certinho e vou fazer o 16º grupinho de 2 pontos altos, né? Que já faz parte do nosso leque aqui. Então, ó, eu completo o leque e já venho novamente para esse lado. E agora que tá, né, gente? Ó, eu sou super verdadeiro com vocês, né, aqui do canal, com o pessoal também lá do Instagram. E não tem por que mentir, né, gente? Ó, eu sempre falo que é bom, né, a gente faz um lado, até para os meus trabalhos pessoais aqui mesmo. Eu faço um lado, né? Eu assim, a minha convicção é de que vai dar certo também, a mesma coisa que a gente fez do outro lado, por conta de ser igualzinho. Mas como eu já falei anteriormente, pode ser que nesse meio tempo a gente pulou algum ponto, a gente esqueceu de fazer alguma coisa, e aí dá alguma alteração. E aí eu não vou indicar pra vocês, façam aí
pra gente ver se vai dar certo. Eu vou fazer junto com vocês, por isso essa parte vai ficar um pouco mais longa. Quanto à lateral menor, aí vocês já sabem que não precisa de modificação. Mas se precisar, é só fazer. Tá, gente? Porque vai eu falo assim, não precisa de fazer modificação, e aí o de vocês precisa, entendeu? Já aconteceu muito comigo. Ó, aqui a gente pula 2 pontos novamente e faz aqui 2 pontos altos. É pra bater certinho, por conta de que é isso, né, gente? Mas a realidade que poucas pessoas falam às vezes é isso. Que pode ser que aconteça isso daí, né? Então aqui, ó, sem segredo, eu já vou completando pra ver se vai dar certinho aí essa modificação. Então, não tem problema a gente ficar conversando aqui e fazendo, tá? Porque é só repetição. 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos e vou fazendo aqui 2 pontos altos. Tá, ó. Então, vamos lá, ó, e olhem bem, tá? Bem direitinho, aonde tem os pontos baixos, pra depois você não ficar se perguntando onde foi que você errou, né? Eu gosto bastante de dar essa atenção, porque daí eu vou saber, errei aqui, né? Então, já fica aí, né, gente? Mais essa dica, né? E se vocês escutarem algum barulho de gente cantando, é vizinho, né, gente? Eu não posso com vizinho, né? Então, a gente tem que gravar, né? Ó. Olha que lindo que vai ficando, né? Ele vai ficando bem retinho. E eu amo esse tipo de acabamento. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e vou fazer aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço novamente aqui 2 pontos altos. 2 correntes. É automático já pra mim, né? Pular aqui os pontos. 2 correntinhas, pulou 2 pontos. E aí vamos nos guiando para a finalização. Ó, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, ó. E, gente, pasmem que deu certinho. Tá vendo? Então aqui, aqui, ó, eu pulei 3 pontos, gente. Ó, vocês estão vendo aí, né? Então aqui, como eu já pulei esses 3 pontos, ele deu certinho o acabamento aqui pra mim, tá? Então vamos concluir aqui, vamos ver quantos grupinhos deram, né? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Eu vou fazer aqui 2 correntes e vou fazer o meu 22º, que já é do lequinho aqui, tá bom? Ó, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, e agora eu posso fazer tranquilamente essa lateral aqui e já trazer para vocês verem, porque o outro lado não precisou de modificação. Caso precise, já sabem, né? Bora lá. Pronto. Ó, aqui, gente, deu exatamente igual ao outro lado, não precisei de fazer nenhuma modificação, tá? Aqui foi onde a gente fez os 2 pontos para iniciar, aí tinha as 2 correntinhas e os 2 pontos baixos, tá? Aqui, como eu fiz um ponto baixíssimo, ficou meio esquisito aqui, mas tá tudo certo. É isso mesmo, não precisa de fazer modificação nessa parte. Tanto se você for fazer uma passadeira, saiba que essa parte aqui nunca vai mudar, a não ser que você faça mais carreiras nessa parte aqui do meio, né? Então, se você não fizer mais carreiras, ele vai continuar desse mesmo jeito. Bom, agora nós vamos trabalhar a penúltima carreira, né, do bico. Então, aqui eu já estou com o meu fio vermelho. Eu vou iniciar aqui com o meu nozinho, né, como eu sempre gosto de começar.
E vamos, né, pra a parte do leque aqui. Olha só, gente. Então, agora vai ser assim, ó. Eu vou dar aqui a laçada, né, pra fazer o ponto alto. E eu vou começar aqui fazendo 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. Aqui 7 pontos altos novamente. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Uma corrente, aqui um ponto alto. Ó. Então, nós vamos fazer isso a volta toda, tá, gente? Um ponto alto, uma corrente e 7 pontos altos. Então, entre os 7 pontos altos, a gente intercala com um ponto alto somente, separando por uma corrente. 4, 5, 6, 7. Uma corrente. Aqui um ponto alto. Uma corrente. E é em todos os espaços, tá? Nos leques também vão ser 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7. Uma corrente, aqui um ponto alto. Então a gente vai completar aqui toda a volta. Vocês vão ver que não tem nada assim de exagero, nada difícil. E já volto. Ó, pessoal, então finalizei toda a volta, ó. Super simples. Os 7 pontos, uma correntinha e um ponto alto. Dá tudo super certinho, tá? Agora vamos fazer a última carreira. Eu vou começar aqui por essa parte da lateral menorzinha, que é pra vocês não ficarem com dúvida, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar o meu fio cru. Ó, e vou iniciar pelaquela laçadinha que eu sempre gosto. Então vamos lá. Aqui vai ser assim, pessoal. Ó, pera aí. Aqui tem aqueles 7 pontos, né, gente? Então, olha só, a gente vai pular o primeiro ponto. E aqui no segundo, eu já venho e já faço o primeiro ponto alto. Eu vou fazer uma corrente e vou fazer no próximo ponto outro ponto alto. E aí eu vou fazer outra corrente e aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Eu vou fazer um picô, né? Ó. E aqui dentro do mesmo lugar eu vou colocar outro ponto alto, ó. Uma correntinha, no próximo ponto um ponto alto, uma correntinha e aqui um ponto alto. A gente vai deixar de trabalhar o primeiro ponto que começa aqui e o último que termina aqui. Feito isso, eu vou dar 2 laçadas na agulha, ó. E vou pegar aqui, ó, esse ponto alto de dentro. De dentro porque ele tá encostando no vermelho aqui. Tá? Se vocês ficarem com dúvida, é só lembrarem disso, o que encostar no vermelho. E fiz um ponto alto duplo. Aí eu dou 2 laçadas na agulha. Venho para esse ponto alto aqui também, que tá encostando aqui no fio vermelho. E faço um outro ponto alto duplo. Ó. Então, nós já temos 2 pontos altos duplos que se encontram, né? E aí, agora nós vamos fazer a mesma repetição, ó. Eu pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente.
Aqui no terceiro ponto, um ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas, tá, gente? Novamente. Vou fazer aqui um picô, ó. Venho aqui e trabalho outro ponto alto. Uma corrente, aqui um ponto alto, uma corrente e aqui um ponto alto. Então a gente fica dessa forma com o nosso bico aí. Acabei de fazer isso, dou 2 laçadas, venho aqui e pego esse ponto alto, ó. Faço um ponto alto duplo nele. Dou 2 laçadas. Agora nós vamos fazer aqui, ó, os 7 pontos que fica bem na ponta do quadradinho. Bem na ponta do retângulo, né? Ó. Aí sempre lembrem de pegar o ponto que encosta no fio vermelho, tá? É mais fácil de decorar assim, para vocês entenderem. Aí aqui novamente eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e aqui vou fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer aqui, ó, um picô, ó. Dou a laçada, venho aqui e trabalho outro ponto alto. Uma correntinha, aqui um ponto alto. E vou fazer novamente uma correntinha e aqui um ponto alto. Ó. Então a gente vai completar toda a nossa volta. Aqui, na parte desse ponto aqui, é a mesma coisa, ó. O ponto alto aqui que encosta no fio vermelho. Então eu venho nele e faço, o meu ponto alto duplo. Dou 2 laçadas, venho aqui e pego esse ponto aqui e faço novamente. Então, olha só, gente. É simples de tudo. Mais simples que isso, impossível. Ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E aqui no terceiro faço um ponto alto. 3 correntinhas e vou fazer aqui um picô. Aqui faço outro ponto, uma corrente, outro ponto, uma corrente. E aqui finalizo com um ponto alto, ó. E aí, então, gente, eu vou completar e trago pra vocês o resultado, tá bom? Olha só, gente, então, aqui está o nosso tapete Mari concluído, tá? É muito fácil esse bico. Eu quero mostrar pra vocês um detalhe aqui no final, né? Já que eu comecei sem fazer o ponto alto duplo. Aqui, gente, é super simples, né? Vocês vão trabalhando aí conforme eu expliquei pra vocês, fazendo os pontos altos duplo. E aqui no final, como a gente não fez o ponto alto duplo, é só a gente fazer esse daqui. E aqui o ponto alto duplo e finalizar com ponto baixíssimo lá onde a gente começou, tá vendo? O meu fio aqui de arremate, exatamente aqui nessa direção, tá bom? Meus amores, eu espero mesmo que vocês tenham gostado muito dessa videoaula. Eu desejo que vocês façam muito desse tapete, porque assim, ele é muito bonito, econômico, né? E vende muito bem. Porque, como eu disse pra vocês, eu já fiz muitos tapetinhos desse, passadeira, caminho de mesa, tá bom? Então eu espero que ajude muito vocês. Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, o seu comentário e também de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom, gente? Muito obrigado, tá, por terem assistido até aqui. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.